Queridos amigos, é um privilégio estarmos juntos nesses momentos para estudarmos mais a Palavra de Deus, especialmente sobre o assunto da terceira mensagem angélica e sua relação e papel junto com a mensagem de saúde. Vamos ver aqui que o Senhor Deus nos manda uma preciosa mensagem, e essa mensagem tem relação com a reforma de saúde e a terceira mensagem angélica. Em Apocalipse 14, de 6 a 12, estão essas mensagens que o Senhor nos manda para os últimos dias. Essas mensagens são mensagens duras, mas ao mesmo tempo mensagens de misericórdia. São mensagens de alerta, de exortação, de advertência, mas ao mesmo tempo são mensagens de promessas, de amor e misericórdia, para que todos tenham oportunidade de salvação, porque Deus quer que todos se salvem. A mensagem do primeiro anjo nos anuncia que Deus está fazendo um juízo, em que nós estamos num tempo de juízo, em que todos serão julgados de acordo com a luz que tem, porque o primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa é a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia, ou seja, ele diz: caiu Babilônia, que tem dado a beber do vinho da ira da sua prostituição a todas as nações. Isso significa, nações significam as igrejas, e Babilônia, esse movimento apóstata religioso que está dando a beber, quer dizer, as suas doutrinas, os seus erros, os seus enganos, está então infiltrando em todas as igrejas cristãs. Todas estão bebendo desse vinho, umas mais, outras menos. E o terceiro anjo vem em seguida, exortando a obediência à lei de Deus. Ele encerra sua mensagem de advertência, de que aqueles que vão adorar a besta vão receber as suas pragas, mas ele exorta com uma grande promessa, dizendo que a paciência dos santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E ele então aponta e conclama, exorta a todos para guardarem a lei de Deus. A mensageira do Senhor nos fala algo a respeito dessas mensagens e nos esclarece alguns pontos. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então ela está nos dizendo, através do Espírito de Deus, que a justiça de Cristo, ela se manifesta, ela se consuma mostrando a necessidade da obediência a todos os mandamentos de Deus. Então ela está totalmente relacionada também com a mensagem do terceiro anjo, que diz a mesma coisa. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. E Jesus falou: todo o poder me é dado nos céus e na terra, em Mateus 28, 18. Então a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo é a mensagem da justiça de Cristo. Nessa época que a senhora White presenciou, lá na conferência de 1888, onde foi dada a mensagem da justificação pela fé, pelos pastores Wagner e Jones, como nós vimos no texto anterior, ela então, a partir disso, começou a receber cartas de pessoas que escreviam para ela. E então ela relatou aqui, nessa passagem, no livro, primeiro volume do Mensagens Escolhidas, o que nós vamos ver. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então aqui nos torna claro que a mensagem do terceiro anjo e a mensagem da justificação pela fé, elas são a mesma, ela é a mesma mensagem. E este será seu nome com que o nomearão, o Senhor, Justiça Nossa. Essa é a verdade presente que deve ser dada ao mundo, essa é a terceira mensagem angélica. Então podemos dizer e concluir que terceira mensagem angélica é igual, é a mesma coisa que justificação pela fé. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Essa passagem nos mostra que é possível para nós também formarmos esse caráter cristão, porque Jesus nos deu as condições para que possamos também formar esse mesmo caráter, um caráter perfeito. Isso é o que mostra o terceiro anjo. Ele mostra que isso é possível. Ele mostra que é possível a obediência aos mandamentos de Deus. Tentando resumir e fazer um concerto aqui sobre o que seria a justiça de Cristo, vamos analisar rapidamente alguns versos. Em 1 João 5,17, nos diz que toda injustiça é pecado.
E em 1 João 3,4 nos diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Assim podemos concluir que injustiça é igual a pecado e transgressão da lei é igual a pecado. Porque se nós temos dois termos que são iguais a um terceiro termo, isso significa que esses dois termos eles são iguais. Então, injustiça e transgressão da lei, na verdade, seriam a mesma coisa. Então, justiça igual a transgressão da lei. Transportando para o lado positivo, nós temos que justiça, que é o contrário de injustiça, é igual a obediência à lei, que é o contrário de transgressão da lei. Então, essa é a justiça de Cristo, a obediência aos mandamentos de Deus. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Então, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem de advertência, uma mensagem para o mundo, para que se voltem para Deus e obedeçam seus mandamentos para evitar receber as pragas, essa mensagem é a mensagem da justiça de Cristo. E assim será encerrada a obra de pregação do Evangelho na terra. O que é a justificação pela fé? Muitos podem agora nesse momento se perguntar, mas o que é justificação pela fé? Vamos ver um texto que esclarece muito bem esse ponto. O que é a justificação pela fé? É a obra de Deus a lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Testemunho para Ministros, página 456. Então, lançar a glória do homem no pó, para que o homem veja que ele não é nada, que ele veio do pó e ao pó voltará, e que ele depende de Deus em todas as coisas. E mostra também que ele precisa de Deus para poder fazer todas as obras e obedecer os mandamentos. Sem o poder de Jesus, nós não podemos obedecer. A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é uma ameaça, como nós falamos, mas ao mesmo tempo ela também é uma mensagem de misericórdia que Deus tem para o seu povo, uma mensagem de alerta e que ele tem a oportunidade de, nesses últimos momentos da história desse mundo, de se voltar para Deus e de obter, assim, poder obter salvação. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, de 9 a 12. Então, a mensagem do terceiro anjo encerra dizendo e mostrando a necessidade da obediência aos mandamentos de Deus. A obediência a todos os mandamentos de Deus é a maior necessidade do homem hoje, porque está afastado de Deus, precisa se voltar para Ele, para que possa assim obter salvação. Como último texto nós temos: viu o terceiro anjo apontando para cima, mostrando aos desapontados o caminho do lugar santíssimo do santuário celestial. Entrando eles pela fé no lugar santíssimo, encontram a Jesus e a esperança e a alegria brotam de novo. Primeiros Escritos, página 255. Então, o terceiro anjo aponta para o santuário celestial, onde está a arca dos mandamentos de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos que o terceiro anjo está clamando, está exortando o povo à obediência aos mandamentos de Deus. Somos informados pela mensageira do Senhor de que a terceira mensagem angélica, como vimos há pouco, ela tem um braço direito. Vamos ver agora, então, o papel desse braço direito e por que a reforma de saúde realmente é o braço direito da terceira mensagem angélica. Nós precisamos ter uma clara concepção dos reclamos de Deus para poder prestar serviço a Ele. Para poder ser um povo realmente preparado para a volta de Jesus, esse povo precisa ter uma clara percepção de seus reclamos. O texto de Atos 28, de 26 a 27, nos diz: dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Então vemos que
O povo hoje está com a mente obscurecida, entenebrecida, anuviada, embotada por não entenderem, não entende assim os reclamos de Deus. Hoje as pessoas não têm muita distinção do que é certo, do que é errado, do que é santo, do que é profano. Quando Jesus voltar, que haja um povo preparado, que haja um povo que tenha discernimento das suas verdades, um povo que esteja apto para receber Jesus, que tenha formado um caráter divino. E por isso que nós precisamos então da reforma de saúde. A fim de poder apresentar a Deus serviço perfeito, você deve possuir clara percepção de seus reclamos. Deve usar os alimentos mais simples, preparados da maneira mais natural, para que os delicados nervos do cérebro não sejam enfraquecidos, entorpecidos ou paralisados, tornando-se-lhe impossível discernir as coisas sagradas e avaliar a expiação, o sangue purificador de Cristo, como de valor inestimável. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 46. Aqui está nos mostrando que se tivermos a mente perturbada por comidas erradas, por bebidas erradas, não aconselháveis, nós corremos o grande e sério risco de termos as nossas percepções não de maneira como elas devem estar. E assim nós não vamos ter o discernimento dos reclamos da lei de Deus. A lei de Deus é abrangente, ela nos pede muitas coisas que muitas vezes que essas coisas podem passar desapercebidas, se nós não temos uma mente clara, com um discernimento totalmente limpo, por causa dos nossos nervos, que eles são perturbados, eles são afetados pelas nossas comidas e bebidas. Necessitais de mente clara, enérgica, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade, apreciar a expiação e dar a devida estimativa às coisas eternas. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com hábitos errados no regime alimentar, enfraquecendo assim as energias mentais, não dareis a salvação e a vida eterna, aquele alto apreço que vos inspirará a pôr a vida em conformidade com a vida de Cristo. Não fareis para obter inteira conformidade com a vontade de Deus aqueles diligentes, abnegados esforços que são requeridos por sua palavra e necessários para dar-vos o preparo moral para o último toque da imortalidade. Então, em outras palavras, está nos dizendo que para alcançarmos a imortalidade e o preparo prévio para ter essa imortalidade, os pré-requisitos para essa imortalidade, nós precisamos, é fundamental, termos uma mente clara. E uma mente clara só é possível com um sangue puro. E um sangue puro, ele é resultado de uma alimentação correta. Uma alimentação com alimentos puros, não com alimentos que são contrários à reforma de saúde, conforme o Senhor nos mostrou através do Espírito de Profecia. A obra médico-missionária é o braço direito da terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada a um mundo caído. Então aqui está o texto que nos mostra que a obra médico-missionária ou a reforma de saúde, ela é o braço direito da terceira mensagem angélica. Quando falamos obra médico-missionária, estamos nos referindo à obra de levar a reforma de saúde às pessoas. Elas são basicamente a mesma coisa, mas a reforma de saúde alguém pode simplesmente praticar em sua vida, mas no momento que essa pessoa leva essa mensagem para outra pessoa, ela está fazendo a obra médico-missionária. E isso Deus pede para cada um de nós. E hoje a mensagem que o mundo precisa é a mensagem que nós precisamos levar, junto com a terceira mensagem angélica, levar ao mundo. Em 10 de dezembro de 1871, foi mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Então, o papel da reforma de saúde hoje é preparar um povo para a volta do Senhor. Esse povo precisa estar preparado para receber a terceira mensagem angélica, para receber as mensagens de advertência, como nós vimos anteriormente, e para poder entender essas mensagens, que essas mensagens são profundas, essas mensagens são de advertência, essas mensagens são algo totalmente inusitado para muitas pessoas que nunca ouviram mensagens como essas pessoas então precisam ter uma mente clara, que lhes dê possibilidade de poder entender essas coisas, porque se a mente não estiver preparada, a pessoa não entende, não discerne, passa por ela essa mensagem, ela não vai acabar não entendendo e não vivendo essas mensagens, e vai falhar em obter um caráter perfeito para que ela possa ser então achada entre aqueles que vão estar em pé no dia da volta de Jesus e assim
obter a salvação e subir com o nosso Senhor para os céus. E ela também se acha tão ligada com a terceira mensagem angélica, assim como a mão e o braço está com o corpo. A mão e o braço, elas fazem parte do corpo, então elas precisam estar juntas. Tenho sido repetidamente instruída quanto ao fato de que a relação da obra médico-missionária com a obra da terceira mensagem angélica é a mesma relação que o corpo mantém com o braço e a mão. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 288. Aqui, outro texto que nos mostra, mais uma vez, a relação da obra médico-missionária com a terceira mensagem angélica, sendo que a obra médico-missionária, ela representa o que o braço e a mão representam para o corpo. O que o meu braço e a minha mão representam para o meu corpo? Representam o meu maior ajudador. O braço direito é aquele que mais ajuda. Os governantes, os homens importantes sempre têm um braço direito. Eles sempre têm uma pessoa que é o seu maior ajudador, aquele que faz as tarefas mais importantes, aquele que ajuda, aquele que sabe tudo do que ele passa, sabe da sua agenda, sabe dos seus compromissos. Isso é a função do braço direito. Assim nós podemos aplicar também para a mensagem de saúde e a terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica é esse corpo de mensagens presentes, cujo centro é a guarda dos mandamentos, cujo centro é a justiça de Cristo. Então, para dar essas mensagens, nós não podemos chegar secamente nas pessoas e mostrar já o que vai acontecer, as pragas, os acontecimentos finais. Isso é demais para as pessoas. Por isso, Deus, na sua grande misericórdia, no seu amor e bondade infinito, Ele nos manda um braço direito, que é a mensagem de saúde, que vai na frente, que ajuda, que também limpa o corpo da pessoa, que purifica a sua mente para poder, então, receber as mensagens e, assim, ter condições de aceitá-las. Sob a direção da divina cabeça, devem trabalhar unidos no preparar o caminho para a vinda de Cristo. O braço direito do corpo da verdade deve estar constantemente ativo, trabalhando incessantemente, e Deus o fortalecerá. Então, aqui nos está nos dizendo que o braço direito, ele deve estar constantemente trabalhando, assim como nós, os membros que nós não exercitamos, eles acabam se atrofiando. E o braço direito, ele ajuda a lavar, nos ajuda na hora do banho, ele nos ajuda a fazer a comida, ele nos ajuda a capinar, ele nos ajuda a nos vestir, a calçar o sapato. Em todas as coisas ele está presente. Ele é sempre importante, ele tem que estar, esse braço, tem que estar sempre ativo. Assim também com o braço da terceira mensagem angélica. Eles têm que estar sempre ativos, eles têm que estar funcionando, eles têm que estar levando sempre essa mensagem. Quando se vai levar a mensagem de advertência, ele deve então ir junto, para ele, porque ele é o acompanhante, ele é o braço direito. Algumas pessoas têm a tendência de pensar que a reforma de saúde é algo simplesmente que Deus nos colocou como algum conselho opcional, mas que não é uma parte vital da verdade presente. No entanto, nós temos evidências nos escritos da Mensageira do Senhor, nos dizendo que a reforma de saúde, ela é uma parte vital na terceira mensagem angélica. Ela é mensagem presente, ela faz parte da mensagem do terceiro anjo, e por isso ela não pode ser separada dela. Então, a reforma de saúde é parte da verdade presente. Aqui, a irmã White estava aconselhando alguma pessoa a respeito desse assunto. Ela viu que um irmão, determinado irmão, não estava seguindo a reforma de saúde, tinha sempre as suas desculpas. E ela, então, escreveu a ele diretamente e exortou para que ele realmente passasse a fazer reforma de saúde. Ela disse assim para ele: você tem tropeçado na reforma de saúde. Ela parece ser para você um desnecessário apêndice da verdade. Ela não é isso, ela é parte da verdade. Então, o que ela estava dizendo a esse senhor? Que ele estava pensando, então, como eu falei anteriormente, que alguns pensam que a reforma de saúde é algo simplesmente que vai ajudar na nossa saúde. Também, exato, porque Deus quer que nós tenhamos um corpo saudável e também uma mente saudável, um espírito saudável. Ele quer que nós preparemos o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma, para que nós possamos obter o conhecimento e o discernimento das verdades. Mas ela não é só isso. Ela também é parte da verdade, ela está incluída na mensagem do terceiro anjo. Por isso ela é importante, hoje ela é verdade presente. Desde o princípio do conflito no céu, tem sido o propósito de Satanás subverter a lei de Deus,
Foi para realizar este propósito que entrou em rebelião contra o Criador e, embora expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. Enganar os homens, induzindo-os a transgredir a lei divina, é o objetivo que incessantemente tem procurado atingir. Seja isto alcançado, pondo-se de lado toda a lei ou rejeitando apenas um dos seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. Aquele que tropeça num só ponto manifesta desprezo por toda a lei. A sua influência e exemplo estão do lado da transgressão. Torna-se culpado de todos. Grande Conflito, página 582. Aqui então está a confirmação que nós temos de que a rejeição de um ponto é a rejeição, no caso da rejeição da reforma de saúde, vem a ser a rejeição da terceira mensagem angélica, porque elas estão unidas, nós não podemos rejeitar uma parte e aceitar outra. Então, se nós viemos a rejeitar a mensagem de saúde, nós estamos, em última análise, rejeitando a terceira mensagem angélica. E aí estamos sujeitos ao que está na advertência do terceiro anjo. A obra médico-missionária é o braço direito da terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada ao mundo caído. Mas o que esse mundo caído, então, precisa compreender? Está dizendo que essa mensagem angélica deve ser proclamada ao mundo caído. O mundo precisa compreender, especialmente, que a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Isso está escrito em manuscrito de 49, 1897. Neste ano, já desde 1897 e muito antes, a mensageira do Senhor vinha nos escrevendo, mandando mensagens, alertando sobre essas coisas, que ao transgredirmos a lei física do nosso corpo, estamos transgredindo a lei de Deus. O Senhor colocou leis no universo, né? Todos sabem que nós somos regidos por leis da física, da química, né? A lei da gravidade,